Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos com o nosso amigo Samir Carvalho trazer informações atualizadas do nosso timão. Segue o vídeo aí. Vamos embora. Vamos embora, porque tem muito o que falar do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero começar por Félix Torres, tá? O Félix Torres, ele viu muitos jogadores do Corinthians procurando psicólogos, né? E agora tomou essa posição. O Félix Torres, ele procura agora um psicólogo e inicia, né, ali um tratamento, porque ele tem sentido demais a pressão, né, e, enfim, tudo que ele tem passado no Corinthians, né. Depois da final do Campeonato Paulista, ele sentiu bastante, mas algumas fontes me disseram que teve um jogo que ele falhou, acho que foi contra o Vasco, tá, e ele acabou sentindo demais a pressão da torcida ali, enfim, não ficou legal. E ele está procurando agora um psicólogo. Aliás, já procurou e já iniciou, né? Já está iniciando o tratamento, né? Para tentar aí melhorar, tá? A ideia do Corinthians é, claro, vender o Félix Torres, mas não vender por um preço tão baixo, porque existe uma expectativa no Corinthians que ele possa jogar a Copa do Mundo, né? Colocar a cabeça no lugar, com psicólogo, disputar a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo conseguir, né, ser vendido aí por um preço mais interessante para o Corinthians. Então existe essa esperança, o psicólogo pode ser a salvação. Eu sei que essa informação não vai escapar da piada pronta, né, que o torcedor corintiano precisa de um psicólogo pelas atuações dele. Eu sei, pode fazer a piada aqui, é com vocês, eu não vou fazer. Faz informação exclusiva, o Corinthians exige, né, um valor e mais do que isso para liberar o Guinegão, tá? Informações que me passaram depois da proposta que o Corinthians recebeu de 20 milhões de dólares da Arábia Saudita, o Corinthians colocou uma condição para vender o Guinegão. Não é só os 25 milhões de euros que o Corinthians quer, como foi noticiado. É mais do que isso, tá? O Corinthians quer 25 milhões de euros pelos seus 80%. Então, gente, isso daí já, né, vai passar dos 30 milhões. Então, não sei se vai chegar uma proposta de mais de 30 milhões pelo Guinegão. Mas esse foi um pedido, tá? Uma exigência da diretoria do Corinthians. O Corinthians quer 25 milhões de euros pelos 80% que ele tem nos direitos do Guinegão, tá? Os outros 10% pertencem ao staff do jogador, né? Os outros 20% são 10% que é do staff do jogador e 10% que é do próprio jogador. E eles não estão dispostos também a abrir mão, né, de parte aí dos 20% em uma negociação. Por exemplo, chega uma proposta de 25%, eles abrem mão dos 20%. Não vai acontecer também da parte do Guinegão, tá certo? Então, essa é uma informação exclusiva, porque não é só 25 milhões de euros que o Corinthians quer para liberar e para negociar o Guinegão, mas o Corinthians quer 25 milhões de euros nos 80% que ele tem direito, tá? Nos 80% dos seus direitos econômicos. Então, gente, eu quero sua opinião, se você concorda com isso. Ele tem uma proposta da Arábia Saudita de 20 milhões de euros recusada, uma do Zenit de 20 milhões de dólares da Arábia Saudita recusada, uma proposta de 18 milhões de euros do Zenit recusada, mas vem coisa maior por aí, pelo menos é o que se espera no Corinthians e também, né, nas pessoas que trabalham com o Guinegão. Tá certo, Corinthians? 25 de euros por 80%? Para atualizar vocês e não deixar o assunto, né, ser esquecido, até porque isso é jornalismo, a gente dá uma notícia, a gente vai atualizando, não vamos esquecer, e vamos deixar vocês bem informados sempre de tudo. O Corinthians ia se reunir com a Caixa Econômica Federal essa semana, tá? Mas uma viagem, né? Uma viagem que foi marcada ali por pessoas importantes da Caixa, uma viagem ao México, né? Acabou adiando essa reunião entre Corinthians e Caixa para a próxima semana. Então, você, torcedor corintiano, que tem esperanças que o Corinthians quite a Neoquímica Arena através da Caixa Econômica Federal, as negociações continuam, tá? As conversas continuam. O Corinthians também continua, isso é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista, o Corinthians também mantém negociações com a Impera Pharma, a Neoquímica, tá? A ideia é fechar com uma das duas, o Corinthians segue a todo vapor com as negociações. Essa semana, inclusive, teve conversas com a Neoquímica. Na semana que vem, conversas novamente, reuniões com a Caixa Econômica Federal. A ideia do Corinthians é passar a dívida, né, e
a empresa, seja a Neoquímica, né, que já é a detentora aí dos name rights, mas numa renovação de valores, o Corinthians passar a dívida aí num valor de 70 milhões por ano. Tá? Está sendo discutido entre 10, 15 e até 20 anos, tá? O valor, né, de venda aí dos name rights, seja para a Caixa ou para a Neoquímica, para que, né, o Corinthians quite a Arena. Então pode ser, não está descartada essa hipótese, tá? Eu nem lembro se eu já dei essa informação dos 20 anos, mas não está descartada essa possibilidade da Caixa ou da Neoquímica e Pera Pharma, quem ficar com os name rights, ficar 20 anos, né, estampando ali a sua marca no estádio corintiano. Deixar que estou no psicólogo é exclusivo. 25 milhões de euros por 80% do Guinegão exclusivo. A reunião da Caixa semana que vem exclusivo. E agora exclusivo também essa reunião que houve hoje. Durou muitas horas, uma reunião entre Corinthians e a Nova Bet, que quer assumir o patrocínio master do Timão. Tem muita informação sobre isso, é exclusivo. Pega essa, meu irmão. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! A reunião começou mais ou menos aí, quase 11 horas da manhã, entre 10 e 11 horas da manhã, né? E sinceramente, essa reunião, né, durou aí praticamente toda a tarde, né? Toda a tarde. Eu estou gravando o blend aqui, né, para a gente soltar às 16 horas, e inclusive uma fonte falou que depois me traz mais detalhes, porque a reunião não tinha ainda terminado, tá? Então eu vou passar aqui o que uma pessoa, né, presente acabou me dizendo ali do que está acontecendo entre esse grupo, né, que acho que eu peguei um nome para vocês, né, tem até um nome diferente, né, então eu sempre esqueço, né, esse nome aí, Responsa Game Brasil Limitada, tá? Que também já usou o nome de Energia Bet, enfim, e não descarta criar um produto chamado Timão Bet, tá? Timão Bet, para patrocinar o Corinthians. A reunião começou às 11, durou bastante, está durando, enfim, né? Na hora que você vê esse blend também já deve ter terminado, eu vou passar para vocês o que aconteceu. Eles mostraram a seriedade da empresa, que tem que provar, tá? Garantias, né, que seriam garantias bancárias, e que o Corinthians poderia ficar tranquilo que existe um fundo árabe por trás dessa bet. Enfim, foi isso que eles passaram, né? Não sei o quanto, eu não estava na reunião, mas o que me falaram é isso, não sei o quanto, né, eles apresentaram ali de veracidade, né, não sei se eles não simplesmente falaram, mas o que apresentaram de documentos mostrando, né? Porque hoje existe essa desconfiança no Corinthians de fechar, mas assim, dentro do Corinthians, né, as pessoas que são a favor de fechar com essa bet alegam que a Esportes da Sorte também já foi investigada, enfim, é uma empresa que já teve problemas de poder operar no Brasil. Então estão tentando tratar que é tudo a mesma coisa, enfim, né, tem pessoas que já acham que é melhor tomar cuidado, e o Corinthians já levou isso para o seu compliance, está certinho, e também para os órgãos fiscalizadores do clube. Mas a reunião foi, né, a novidade que eu tenho dessa reunião é que eles mostraram lá que existe um fundo árabe por trás dessa bet. São pessoas que faziam parte da PixBet também, eu já trouxe isso desde quando eu trouxe com exclusividade essa informação dessa bet, isso não é novo, né, que eram da PixBet, e esse fundo árabe é novo, informação interessante para vocês, mostrando garantias bancárias, e dentro do Corinthians há interesse em fechar por conta dos valores, tá? O que precisa agora ser realizado precisa terminar agora a investigação para saber se eles vão realmente trocar, né? Esportes da Sorte, que oferece 150 milhões, essa oferece 180 milhões, ajuda, né, adiantamento para pagar o transferbando Félix Torres, e mais bonificações que podem passar de 200. Tá certo? É isso. Informação sempre exclusiva para você, torcedor.